da minha vida que eu precisava sair daquele lugar onde eu estava. Não dava mais para ser só a mãe do Pedro, eu precisava fazer mais. Eu achava que eu podia contribuir mais com a sociedade, contribuir mais com a nossa comunidade. E foi aí que eu comecei a estudar, né? Mas o Pedro hoje é um menino de 16 anos, nível 2 de suporte, é um menino que precisa de um suporte substancial, né, na vida diária, mas que vem tendo seus ganhos de forma brilhante, né? Fruto do empenho de escolas, de terapeutas, não só meu, né? Mas fruto de uma comunidade que vem acolhendo meu filho de forma que ele possa se desenvolver plenamente no que ele tem a oferecer, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu vou falando um pouquinho de cada temática, e dentro delas, quem quiser também, né, fazer pergunta, fica à vontade. Mas eu queria falar para vocês sobre as características principais que estão ali dentro do TEA. Se a gente não... Eu falo que depois que eu comecei a estudar, abriu um leque de oportunidades de entendimento sobre o que é o autismo. Isso facilitou muito a nossa vida, tanto minha, quanto mãe, quanto do meu marido, quanto dos meus filhos, né? E quanto da oportunidade de eu conseguir explicar para a sociedade o que é o autismo. Então, o que é o autismo? O transtorno do espectro do autismo peraí que a palavra fugiu. É um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge 3 principais áreas e que são importantíssimas para o nosso convívio social, que é o comportamento, a interação social e a comunicação. Aí vocês vão olhar para mim e falar assim: como que essa menina que está falando aí na frente é uma pessoa autista e ela tem dificuldades? Sim, eu tenho dificuldades inúmeras. Esta que está aqui é uma das minhas habilidades. Eu tenho habilidades, tenho hiperfoco, que é o autismo, e por isso eu consigo. Agora, se fosse uma educação, acabou, eu não falo mais nada. Porque é essa a minha habilidade. É aqui que eu tenho meu potencial. E é isso que a gente precisa aprender. Qual é o potencial? Qual é a habilidade? Onde é que meu filho se enquadra? Onde é que eu me enquadro? Quando a gente percebe que as nossas habilidades podem ser potencializadas, a gente cresce muito. Se a gente fica batendo só ali onde a gente tem dificuldade, é muito difícil. Isso para qualquer um de nós. Para as pessoas que são pessoas com deficiência, é ainda mais difícil. Então, nós precisamos criar estratégias para que a gente consiga despertar nesses meninos o interesse sobre determinadas coisas, observar o que eles gostam, porque aí a gente potencializa e a gente continua. Quando a gente fala de comportamento repetitivo e estereotipado, o que é isso? São movimentos que são repetitivos, assistem os mesmos filmes, né? Enfileiram coisinhas, quer sempre pôr a mesma roupa, fazem movimentos estereotipados nas mãos, no corpo, em pêndulo, nas mãos. Vocês vão ver que enquanto eu falo, eu faço muito assim com as mãos, faço com as pernas também. O que é isso? O que é isso? Por que a gente balança? Por que a gente sacode? Por que a gente mexe os dedinhos? O que é isso? Isso é movimento repetitivo estereotipado, mas lá na frente eu vou falar para vocês a importância disso. A interação social. Qual é a minha dificuldade? Eu vou falar de mim hoje. A interação social para mim, o mais difícil não é estar aqui hoje. O depois é o meu problema. Depois que eu faço movimentos de interação social, onde eu faço, mesmo hoje sendo uma coisa que eu gosto muito, que é falar sobre autismo, quando eu chego em casa hoje eu estou destruída. Porque emocionalmente é muito difícil para mim. Eu consigo ver todos vocês, eu consigo ouvir todos os barulhos ao mesmo tempo. Isso tudo é muito estímulo. Eu consigo me descarregar, eu consigo dizer que eu estou cansada, eu consigo dizer que eu não vou dar conta. E os meninos que não têm essa comunicação, né? Imaginem o quanto isso fica difícil para eles. E a comunicação. Comunicar é diferente de falar, né? Falar é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu tenho uma série de conhecimentos dentro de mim e estou falando com vocês. A interação, ela precisa de uma troca, ela precisa de um contato que vai e volta, ela precisa que você consiga fazer com que o outro te entenda e com que você entenda o outro. E isso é
muito difícil. Eu só percebi o quanto eu era falha na comunicação quando pessoas muito próximas a mim começaram a falar assim: você não se comunica bem. Eu falei: opa, tem coisa errada aqui. E aí eu fui para a investigação e tive o diagnóstico. Pode passar, Bruno. Características mais comuns no TEA: dificuldade em manter contato visual. A gente não precisa, eu posso olhar para a testa, eu posso olhar para a orelha, eu posso olhar para a marcação do óculos. Nós não temos essa necessidade de fazer contato visual. E ela é muito estímulo. Por quê? Cada vez que a gente fala, eu principalmente faço várias expressões faciais. Então a gente fica tentando ler aqueles sinais que para a gente é difícil. Então eu não sei se essa cara é de dúvida, se essa cara é de questionamento com relação ao que eu estou falando. São muitas interpretações que a gente precisa fazer a partir de uma simples face, de um simples olhar. Então tudo isso é muito difícil. Mas para as crianças principalmente, esse contato visual é importante para que ela aprenda o movimento de repetição. Meninas, o cérebro feminino ele é diferente na sua formação, e as meninas camuflam o comportamento. Como? Fazendo imitação dos seus pais. Então a gente tem que ficar de olho nas meninas, que foi o que eu fiz a vida inteira, né? E aí depois ninguém sabe que a gente é tão cansada, que a gente é tão estressada. São comportamentos que são repetidos, imitando o comportamento dos pais, para que a gente consiga viver em sociedade, senão a gente exclui, né? Pouco interesse por coisas que outras crianças e pessoas propõem. Eles têm mais interesse, às vezes, em questões que eles mesmos, às vezes, só essa florzinha aqui, ó. Está interessado só nessa florzinha aqui, não vê a textura dela, e ele fica aqui. Mas a interação, a busca pelo outro é muito difícil. Então, esse interesse por coisas, né, que os outros propõem são muito difíceis, porque ele tem que interagir de volta para poder fazer, né, essa arte de interagir com o outro. Sensibilidade a barulhos, texturas diferentes. Muitas crianças, né, fazem a mãozinha no ouvido. O Pedro não conseguia estar nas festas da escola. Eu sempre gosto de contar essa história dele. Ele não conseguia estar nas festas da escola. Então, toda vez que tinha festa na escola, Deus nos acuda. E aí, a minha família nunca participava, né? Porque eu entrava na escola, o Pedro começava a ter crise e a gente tinha que ir embora. E aí, de um movimento social, de um movimento da comunidade onde a gente estudava, né? Onde os meninos estudavam, e eu tinha Maria, que era da mesma idade do Pedro, então, e grávida da Helena, a escola inteira parou de bater palmas e começou a bater palmas em Libras, para que a minha família pudesse assistir. Nós todos fomos incluídos. O microfone foi retirado, as caixas de som, e aí às vezes as pessoas podem perguntar: mas vai ficar assim a vida inteira? A vida inteira nós vamos ter que bater palmas em Libras? Não vamos poder ter microfone nos eventos da escola? Como é que vai ser isso? Não. Tudo dentro do autismo é dessensibilização. Tudo no autismo é sensibilização. O Pedro começou a entender, então, quando ele conseguiu entrar para os movimentos que aconteceram na sociedade, ele começou a entender o quê? Que ia ter microfone, que ia ter caixa de som, que as pessoas batiam palmas nas telas encerradas, que tinha comida gostosa, porque ele é muito comilão, que tinha comida depois dos eventos. Então, é a arte de ensinar. Ensine o que esse menino precisa fazer. Quando a gente ensina o que você espera dessa criança, ela te dá a resposta. Dificuldade de manter as interações sociais. Às vezes, uma coisa muito comum entre autistas adultos, por exemplo, hoje estou eu aqui, o Bruno está aqui comigo também. Uma coisa muito comum entre a gente a gente começa um assunto e a gente não consegue dar andamento nele. Então, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de um autista adolescente lá da associação. Eu sei o que ele quer comigo, mas ele não conseguiu falar. Ele falou: oi, Dani, tudo bem? Aí eu respondi: oi, tudo bem, e você? Tudo bem. E ele falou ali. É preciso que a gente faça esse movimento, né? Às vezes, para mim também é muito difícil.
eu tô... Quando eu falei para vocês sobre quanto mais cedo, melhor, a gente tem janelas de aprendizagem durante o nosso desenvolvimento. A gente chama de janelas de oportunidade. Nessas janelas de oportunidade, o que a gente trabalha são os desenvolvimentos de cada faixa etária. Quando você estimula o menino dentro daquela faixa etária, ele está ali com os neurônios prontos para poder fazer novas ligações, se desenvolver e passar para a próxima etapa. Quando a gente perde esse período que se chama poda neural, é mais difícil. O cérebro limpa, é como se o cérebro fizesse uma faxina nos neurônios que não estão funcionando direito, e aí ele limpa aquilo tudo ali. Só que nessa faxina que ele faz, ele leva também os processos que não estavam concretizados. Por isso que alguns meninos deixam de... já faziam alguns balbucios e param, né? Essa fase do desenvolvimento. Então, ali de 1 a 3 anos, as creches têm que estar... Vocês têm creche aqui? As creches têm que estar ali, ó, a todo vapor, trabalhando o quê? Motor. Desenvolvimento motor. Não é para pegar papel, né? É para brincar na areia, é para bater o chão, é para pegar... movimento, é corpo, isso é desenvolvimento. Por isso que a atividade física é tão importante, porque ele consegue fazer fortalecimento. Tem um vídeo muito legal que está no nosso Instagram, né, Bruno? Que fala sobre a importância do movimento do corpo para as habilidades neurológicas, para que a gente ganhe habilidades neurológicas. É fantástico esse vídeo. E ele fala, né, que durante a vida a gente consegue ganhar novas habilidades também, mas é mais difícil do que nessa fase. Então, sabendo que tem profissionais e que tem o corpo da prefeitura aqui, eu gosto muito de falar da importância desse cuidado na infância, porque isso traz um prognóstico muito bom para os meninos na idade adulta, principalmente escolar. Tem tem musicoterapia, ecoterapia, arte-terapia, todas essas atividades, gente, já tem estudos, né, científicos que comprovam sua eficácia, mas nada tão forte quanto a parte de cima. A terapia ocupacional é uma das mais importantes, porque é uma das questões que nós temos mais agravadas são o comportamento e as questões sensoriais, tá? Eu não sei se já chegou aqui em Santiago um profissional de AT. Vocês já têm aqui? Atendente terapêutico é uma pessoa que estuda dentro das teorias da análise do comportamento, que é a psicologia comportamental, e essa pessoa não tem formação em psicologia. Essa pessoa, eu tenho essa formação, essa pessoa não é terapeuta. Isso vocês precisam levar para a vida, porque tem AT fazendo serviço de terapeuta e não é para isso. O AT é o profissional que vai receber instrução do psicólogo de como ele deve fazer. É só uma extensão do consultório. Não pode ser a única alternativa da criança. Fiquem atentos que daqui a pouco esse ponto aqui. Passa, Bruno. Níveis de suporte. Nós não temos mais autista, menos autista. Nós temos uma pizza. Essa pizza, cada pessoa tem um gráfico. Então, o meu gráfico é um, do Bruno é outro, do Pedro é outro. Por quê? Cada um de nós tem déficits importantes em determinadas áreas. Então, por exemplo, quando a gente fala nível de suporte 1, 2 e 3, é o tanto que a gente precisa de ajuda nas atividades de vida diária. Eu, para me comunicar, eu preciso muito pouco. Eu consigo, eu dou conta de fazer a minha interação, por exemplo, aqui hoje, né? Em outras situações eu preciso de suporte. Aqui eu consigo. O Bruno tem mais dificuldade do que eu. Então o Bruno fica mais ali no cantinho dele. Mas daqui a pouco ele vem aqui pega o microfone, então o microfone deixa eu falar mais. Porque é treino. Quando a gente começou, o Bruno não conseguia fazer esse movimento. Só que nós temos um livro. Vocês conhecem a Peixinha da Doroteia? Depois eu vou mostrar para vocês. Ela tem um livro aqui.
Nós temos um projeto que se chama Peixinho Doroteia, que o projeto foi realizado pelo Bruno, né, uma personagem que ele criou, e ele precisava vender o livro. Ele estava lá, lindo, perfeito, maravilhoso, colorido, maravilhoso, incrível, e ele não conseguia vender o livro. Aí ele perguntou: como é que eu faço? Eu falei: vamos trabalhar, vamos embora, isso eu consigo fazer. Então, é isso, da gente conseguir dar suporte um para o outro, porque a gente não dá conta. Então, assim, tem inúmeras coisas que eu não consigo, como, por exemplo, responder às vezes mensagens no celular. Eu tenho que pedir para ele responder para mim. E, ao mesmo tempo, eu consigo fazer um movimento que ele não faz. Então, a gente dá certo e a gente trabalha junto. Em tudo, em todos os projetos, em todos a gente faz isso. A gente, enquanto sociedade, precisa aprender. Esse é o cordão de Girassol, é o cordão das deficiências invisíveis. Por que é importante a gente estar identificado? Porque se eu tiver qualquer dificuldade na rua, alguém vai falar assim: opa, peraí que ela precisa de ajuda. E não que mulher sem educação, que grossa, que estúpida. Porque numa crise, é isso que eu vou transformar. Entendem? Se fugir alguma coisa da minha rotina, é assim que eu fico. Se fugir do meu controle, é assim que eu fico. Assim como os meninos. Quando a gente desmistifica o TEA, porque o que acontece? Quem aqui é pai de autismo e de autismo? Quem tem rede de apoio? Quem tem com quem deixar os meninos? Pois é. Por muito tempo eu não tive com quem deixar o Pedro. Não ficam, as pessoas não ficam, as pessoas têm medo, eles não ficam. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a agressividade não é uma característica do TEA. Não é. Não tem lugar nenhum escrito isso. E o maior medo das pessoas é a agressividade do TEA. Por quê? Porque o dia que a gente entender o que é a crise, isso se encerra. A crise é dificuldade na comunicação. Estou com dor. Se ele está com dor, não consegue se comunicar, o que ele vai fazer? Vai se bater. Ah, está batendo na barriga, você não está entendendo, ele vai bater a cabeça aqui. Você não está entendendo, ele vai começar a se estapear os outros. Por quê? Eu preciso de ajuda. Eu não consigo me comunicar. Como é que eu devo me comunicar? E aí você dá atenção para ele nesse momento. Gente, eu não estou falando que não é para dar atenção. Eu estou ensinando para vocês como é que um movimento, por exemplo, de bater cabeça é criado na rotina de uma criança, por exemplo. E aí ele começa a bater a cabeça, você vai lá e dá atenção para ele. Aí você dá um remédio que passou. Todas as vezes que ele tiver com dor, ele vai bater a cabeça. Porque é a única forma que ele encontrou de se comunicar. O que a gente precisa? Dar formas para esses meninos se comunicar, fazer comunicação alternativa, mostrar fichinhas. Hoje tem tablets já onde eles podem fazer essa comunicação através dos tablets. É preciso dar a eles. Crise é dor, cansaço, sono, porque eles não conseguem falar. A maioria dos meninos chega e nossa, estou exausto, estou cansado, quero dormir. Eles não conseguem falar isso. É muito difícil a leitura do nosso corpo. Eu posso falar para vocês, se não beber nada aqui, a água é uma regulação. Então, quando eu começo a ficar muito agitado, eu levar a água, eu quero ficar burra. É como se eu descesse gelada assim mesmo por dentro. E ela estabiliza de novo. A gente precisa ter válvula de escape. A gente precisa, senão a gente vai para bebida, senão a gente vai para cigarro, a gente vai para outras coisas que fazem com que a gente faça autorregulação. Então, por exemplo, no meu caso é água. Eu descobri isso num momento de terapia. A terapeuta falou: você está se autorregulando. E aí eu vi o quanto era confortável para mim. Porque é difícil compreender o que está acontecendo por dentro da gente. É muito difícil. Dentro de níveis de suporte, o que eu estava falando para vocês é que cada um precisa de suporte em determinada área. Então, eu não preciso de suporte para poder pegar meu carro e vir aqui hoje para falar para vocês. Mas hoje eu tive um dia muito difícil. Então, hoje para mim está sendo um desafio gigante, porque eu estou falando muito sobre uma coisa que eu amo e eu perdi uma pessoa muito querida para mim. Então, assim, é uma mistura de sentimento, mas ao mesmo tempo ela se separa. Quando a gente fala sobre empatia no autismo, isso é muito importante. A criança autista não é empática, isso
Então, vou contar um outro exemplo para vocês. Quando eu adoeci, porque eu tive um câncer. Só um minutinho. Eu tive um câncer. E aí eu chamei minha família, né, meus filhos, para poder contar para eles que eu estava doente. E aí as meninas ficaram muito emocionadas, choraram e tal. E aí veio o Pedro. Aí ele pegou, limpou o meu olho, assim, ó. Eu estava chorando, ele limpou meu olho, aí ele pegou, limpou o olho dele, não tinha lágrima, e saiu pulando, correndo. Olha para vocês verem, é uma dificuldade gigante para poder mostrar o sentimento, mas ele fez para mim. Olha, eu também estou triste. A gente precisa aprender a ler os sinais. A gente precisa aprender a olhar para o outro com um olhar empático. A gente precisa entender quais são as necessidades desses meninos. E a gente só consegue quando a gente entende o que é o TEA. E aí, eu comecei a falar da crise, não terminei. Crise geralmente é o quê? Dor, falta de compreensão do que se pede, ou o que ele quer, né? Ou o que ele pede, ou o que a pessoa pede para ele. E estímulo sensorial. Quando você consegue botar isso na sua cabeça e ver um menino em crise, você já sabe, opa, deixa eu tirar ele desse lugar, porque quando é pequenininho dá. Também ser pequenininho. Então, deixa eu tirar ele desse lugar, explique. A gente tem o hábito de não conversar com as nossas crianças. Explique. Hoje a gente vai num lugar, vai ter microfone, caixa de som, vai ter muita gente, depois tem um lanchinho, depois tem, né, vai ter várias coisas. Fale com as crianças. Tem dificuldade de falar? Mostre. A gente lá em casa, tudo é mostrado. Então, por exemplo, Pedro vai tomar vacina. Como é que a gente faz? Busca o vídeo no YouTube, alguém tomando vacina, e mostra para ele. Porque se ele chegar no lugar e é segurado para tomar vacina, vai ter que ver pela frente. Entende? Agora, se ele sabe o que vai acontecer, ele vai sentar e se comportar, mesmo com o dentista. Isso é uma coisa que precisa ser aprendida. Eles precisam entender como é que funciona. Se não entende, gente, muito difícil continuar ensinando determinadas coisas. Então, dentro de níveis de suporte, não tem mais autista ou menos autista. Tem pessoas com mais comorbidades. Então, por exemplo, eu sou TEA, sou TDAH e tenho outras habilidades. Então, o TEA me faz ter hiperfocade, o TDAH me faz fugir e as outras habilidades me faz ter ideias incríveis e mirabolantes que o TDAH não me deixa executar. Então, assim, é um pacotinho cheio de especificidades que é preciso cuidar, que é preciso tratar, porque senão você desestimula. Quando desestimula a pessoa, quando a neuropsicóloga fechou minha avaliação de outras habilidades, ela virou para mim e falou assim: como você se sente? Eu falei: não me sinto burra. Porque uma vida inteira a gente estuda. Eu não conseguia levar essas coisas adiante. Então, está aí o cuidado que a gente precisa ter nos nossos meninos. Pode passar, Bruno? A Lei 2764, que é a Lei da Ministriana, ela trouxe muitas vitórias para nós. Eu costumo dizer que a gente não precisa de leis que amparem as pessoas autistas. Nós temos um corpo robusto, o que nós precisamos de regulamentação urgente. Essa lei foi a que colocou o autismo como uma deficiência. E quando ela fez isso, ela deu às pessoas autistas o direito ao direito de usufruir de todos os direitos de pessoas com deficiência. E isso foi muito bom para a gente, porque a gente garantiu direitos importantes na educação, na saúde, previdenciário, lavada prioritária, transporte gratuito, BPC, prioridade de atendimento, lazer, entre outros. Por que eu estou falando isso tudo para vocês, gente? Se eu vim aqui falar sobre rede de apoio, se eu vim falar sobre família, porque se a gente não souber isso daqui, enquanto sociedade, a gente não vai ter rede de apoio nunca. Vai lá, Bruno. A Lei Brasileira de Inclusão está lá, gente, dizendo tudo. Essas duas leis têm que andar debaixo do braço. Eu falo que a partir do dia que você ganhou o laudo de TEA, você anda com essas duas leis
debaixo do braço. Por quê? Porque são elas que garantem a nós todos os nossos direitos. Quando alguém falar para você, não tem direito, vai lá e lê. Eu tenho direito sim, eu tenho direito sim. É através da legislação que a gente consegue buscar ferramentas que minimizem a nossa distância de pessoas típicas. Porque senão fica difícil demais para a gente. E aí realmente a gente não entra no mercado de trabalho. Vocês sabiam que o maior índice de suicídio de adolescentes são adolescentes e adultos autistas? É um dos maiores índices que a gente tem. Por quê? Não se sente parte, não se sente pertencente. Eles não conseguem trabalhar, não conseguem estar no mercado de trabalho, não têm adaptação suficiente para poder estar no mercado de trabalho. Para fazer o quê? A gente recebe gente lá falando assim, eu preciso trabalhar, mas eu não consigo. O que a gente precisa fazer? Adaptações razoáveis. Ser rede. Opa, tem um amigo ali que não consegue interagir muito bem. Deixa eu afastar um pouco dele, deixa ele ficar mais espaçado. Às vezes o lugar tem muita gente. É sempre um sistemático, é sempre um esquisito, é sempre o que fica, né, brigando por coisas pequenininhas, mas não é excesso de estímulo, excesso de comportamentos, excesso de gente. Porque às vezes as pessoas só precisam separar sozinhas, gente. Pergunte, questione, o que eu posso te ajudar? Pode passar, Bruno. Aqui eu coloquei algumas coisinhas que eu acho importante para a gente poder saber os nossos direitos. Para não ter que ler a lei inteira, né, ficar aquela coisa maçante, tem coisinhas aqui que a gente passa toda vez que a gente faz o acolhimento dos nossos pais. Nós temos um setor de acolhimento, onde todas as famílias que recebem diagnóstico ou que buscam diagnóstico, elas recebem essas instruções. E elas são fundamentais para que a gente exija o cumprimento dos nossos direitos. Planos de saúde têm 10 dias para oferecer o tratamento de acordo com a prescrição médica e não tem limite de sessões. Não existe, vai para a fila de espera. Tá? O plano de saúde tem 10 dias. O plano de saúde não cumpriu. O que eu faço? Pode ligar para a INS. Primeiro tem um protocolo que você precisa pegar de entrada, tem ali um processo administrativo que você precisa cumprir. Pega o número do protocolo, manda para a ANS. Se não cumprir, você pode pagar e aí você pega o reembolso, né? Mas é preciso fazer essa denúncia, porque senão a gente acha, senão fica, né, para a ANS como se esse plano de saúde tivesse cumprido com as suas obrigações. E não está, se a gente não denuncia. Plano de saúde não pode, na contratação de serviço, dizer que autismo é doença pré-existente. Autismo não é doença. Tá? Então, não tem doença pré-existente. Professor de apoio não pode ser cobrado na rede particular. Não existe pagar professor de apoio. Nem na rede pública. Medicações e fraldas devem ser solicitadas através da defensoria pública, bem como tratamento. Não estou conseguindo tratamento na minha rede, o que eu faço? Vai atrás da defensoria pública. Solicitar em todos os casos as negativas de atendimento e de medicação, porque é assim que a gente consegue, através da defensoria pública, resguardar nossos direitos. Autistas fazem autorregulação. Quando eu disse para vocês que eu me autorregulo com água, é isso. Alguns meninos se autorregulam balançando, outros fazendo barulhinhos. Essa forma de autorregulação é necessária. É aquilo que a gente, quando está cansado, faz assim, e aí se senta, a gente não consegue fazer isso. Então, como que a gente faz? Com movimentos, às vezes piscando o olho, às vezes mordendo a beiradinha da boca, às vezes mordendo a beiradinha do dedo, às vezes fazendo movimentos estereotipados, às vezes bebendo água, assim como eu consigo fazer a autorregulação. Autistas aprendem com modelo, passo a passo. Se você der passo a passo, devagar, fazendo com que ele entenda o processo que você quer dele, ele vai aprender. Podem ter certeza disso. Pesquisas mostram que o cuidador de uma pessoa com TEA e estresse é equivalente a um soldado de guerra. Vocês já pensaram que aquela mãe pode ficar sem dormir, sem comer,
não tem rede de apoio, não tem quem cuide. E olha, às vezes eles dormem 5 minutos, estão com energia gigantesca e a gente não tem energia mais. Né? As crises são momentos de muito estresse, de muita dor, né? De muita vulnerabilidade. É importante que a gente saiba que é uma crise, até para a gente poder acolher essa família no momento de dor, no momento de dificuldade. Porque, gente, é uma coisa assim, muito triste de viver, é a crise. Vamos lá. As associações devem fornecer ajuda, instrução e acolhimento para a família atípica, porque isso, gente, faz toda a diferença no caminho, faz muita diferença. Quando a gente traz informação, às vezes fala assim, o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Ver meu filho dançar, porque até agora a dança mulher fala de autismo. Autismo é uma condição genética, gente. E pode simplesmente, hoje você não tem ninguém na família, mas não tem. Né? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado. E eu falo muito sobre autismo, mas uma pessoa com deficiência é a mesma coisa, só as questões são as mesmas. A gente está aqui hoje, vocês não têm deficiência, amanhã já sai na rua, vira um pé, ou cai, machuca, amanhã eu sou uma pessoa com deficiência. Não tenho acessibilidade, não consigo sair na rua. Lá em São João eu estou numa luta por causa da vaga prioritária. Não deixo o povo parar. Não deixo. Por quê? Porque essa vaga não é deles. Essa vaga é de muita luta. Foram muitos anos lutando para que a gente conseguisse um lugar para parar o carro que fosse mais acessível do que a gente fosse. Não aceito. Não aceito. Forme rede de apoio. Receba, aceite e peça ajuda. Esse é o último ponto que eu coloquei. Por que é o último ponto, sendo que ele é o tema principal? Sem conhecer as deficiências, sem a gente entender qual é a dificuldade, sem a gente entender qual é a habilidade, o que essa pessoa faz de legal, o que essa pessoa é boa, dificilmente a gente vai conseguir rede de apoio. Porque se você pegar um menino e você falar assim, eu não sei o que fazer com ele, eu não sei o que ele gosta, como é que vai ser isso? A gente tem um projeto muito bacana, que tem nas nossas redes sociais, tanto da Aspas quanto da Doroteia, que é uma ficha de identificação da criança. Todos deveriam ter. Essa ficha pode levar para a escola no início do ano, dizendo quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me irrita, o que me acalma. Quando a gente faz esse mapeamento dos comportamentos, do que aquela criança gosta, como que ela se acalma, como que ela se regula, você adianta a vida, principalmente da professora, anos-luz, porque ela vai olhar na vida e falar assim, ela ficou nervosa por causa do barulho da sirene, ela ficou nervosa porque ela não gosta do uniforme, a mãe já tinha escrito que a blusa do uniforme incomoda. E são pequenos detalhes que nós, enquanto pais, temos e que nós precisamos. É necessário que exista a relação escola-família, saúde-família, né? Poder público. Quando o poder público está aqui escutando o que nós temos a dizer, isso faz toda a diferença, porque a assistente social dá conta, a professora dá conta, né? Toda a equipe vai estar voltada para fazer com que aquele movimento daquela pessoa caminhe, porque muitas vezes o que acontece, gente, é que as pessoas recebem algo e elas não sabem fazer. A rede de apoio não é só ter alguém para poder olhar nosso filho, não, para a gente descansar, isso seria muito bom. Eu sempre falo, quer usar essa vaga aqui, fica um dia com meu filho para mim, para descansar? Pode usar, mas você vai descansar, eu vou descansar. E você vai olhar para mim. Seja um dia na vida de uma pessoa com deficiência. É importante que nós saibamos que somos todos diferentes. Nós não somos iguais. Nós somos todos diferentes. E a nossa diferença nos torna únicos. É a única certeza que nós temos, é que a nossa diferença é que nos torna únicos. Senão a gente é tudo igual. E aí que graça teria? Isso, gente,
traz representatividade, isso traz orgulho. Falar para as crianças que eu sou uma pessoa com deficiência, mostrar meu cordão, dizer que eu sou escritora, dizer que o Bruno está aqui, é escritor, ilustrador, que eu tenho faculdade, o Bruno também tem. Isso faz com que os meninos falem: eu também posso. Eu também posso. Isso é representatividade. Olhem para as crianças, não olhem para o seu diagnóstico somente. Nós somos muito mais do que um alvo. Nós precisamos de quê? De pessoas que acreditem que nós podemos ocupar qualquer espaço. Era essa mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Espero ter chegado um pouquinho aí no coração de cada um que está aqui. Eu fico muito feliz sabendo que tem um público muito maior de pessoas sem deficiência aqui do que de pessoas com deficiência ou de famílias atípicas. Eu fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com vocês. Aqui estão as nossas redes sociais, um pouquinho do nosso trabalho. Quem quiser seguir a gente, está tudo aqui. E está aberto para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá bom? Obrigada. Sobre palestrante, mãe, autista, mulher e ativista, diversidade e equidade. Há 15 anos lutando pela causa autista. Escritora, palestrante, presidente e fundadora da Aspas, Pró-Autistas, com sede em São João del Rei. Cursou Direito até o 9º período no Unipitã. Largou para cuidar e tratar do Pedro. Filho e autista nível 2, de suporte, hoje com 16 anos. Mãe de 3, formação em educação especial inclusiva. EAD, pelo CTI of Miami. Graduação em educação especial inclusiva. Formação em aplicação das ferramentas de avaliação de portagem e aulas pelo NEPA, Núcleo de Estudos e Tratamento ABA. Membro do Conselho das Pessoas com Deficiência. Agradecemos a senhora Daniele pelas palavras